Sara, você sabia que existe um artigo científico de 2013 que literalmente mudou a forma como as máquinas entendem linguagem humana? Estou falando de uma revolução silenciosa que aconteceu nos laboratórios e que hoje está por trás de cada busca no Google, cada tradução automática e sim, cada resposta do ChatGPT. Alex, isso é uma afirmação bem ousada. Mas me diga, quando você fala em revolução, está se referindo a que exatamente? O que tornou esse trabalho tão especial? Olha, Sara, os números falam por si só. Este artigo acumulou mais de 35 mil citações na literatura científica. E para você ter uma ideia, isso é mais citações do que muitos livros clássicos da computação receberam em décadas inteiras. Estamos falando de um marco histórico absoluto. Caramba, 35 mil citações. Isso realmente impressiona. Mas, Alex, me ajuda a entender como era o mundo da inteligência artificial antes deste trabalho revolucionário. O que estava acontecendo na época? Excelente pergunta, Sara. Imagine que você está em 2012, 2013. As máquinas tratavam palavras como símbolos completamente isolados. Era como se cada palavra fosse um objeto único, sem nenhuma relação com outras palavras. Se você perguntasse para um computador sobre a relação entre rei e rainha, ele simplesmente não conseguiria estabelecer nenhuma conexão semântica. Isso parece muito limitado mesmo. Era como se o computador fosse um dicionário gigante, mas sem entender o significado real das palavras. Exato. E pior ainda, Sara. Os métodos da época eram computacionalmente caríssimos e não conseguiam capturar nuances da linguagem. Imagine tentar ensinar para uma máquina que cachorro e cão são similares ou que médico e hospital estão relacionados. Era praticamente impossível com as técnicas tradicionais de processamento de linguagem. Entendi. Então chegamos ao ponto de virada. Alex, me explica qual foi a grande inovação técnica que mudou tudo isso? Sara, a revolução foi criar o que chamamos de representações distribuídas contínuas. Ao invés de tratar palavras como símbolos isolados, este trabalho propôs representar cada palavra como um vetor matemático em um espaço multidimensional. Pense assim, cada palavra vira um ponto no espaço e palavras com significados similares ficam próximas umas das outras. Interessantes. Mas como exatamente a máquina aprende essas posições no espaço? Aqui está o brilhantismo, Sara. O modelo Skipgram funciona assim: você pega uma palavra no meio de uma frase e tenta prever as palavras ao redor dela. É como um jogo de adivinhação contextual. Se eu digo o gato subiu na rede, você provavelmente pensaria em telhado ou muro. A máquina aprende essas associações analisando bilhões de textos. Ah, então é uma questão de contexto. A máquina aprende que certas palavras aparecem juntas com frequência? Perfeitamente. E aqui vem uma das inovações mais elegantes, o conceito de amostragem negativa. Ao invés de calcular a probabilidade para todas as palavras do vocabulário, que seria computacionalmente impossível, o algoritmo seleciona apenas algumas palavras negativas e aleatórias para comparar. É como aprender por contraste. Esta palavra se parece com aquela, mas definitivamente não se parece com essas outras. Isso é genial. Mas, Alex, você mencionou algo sobre frases e composicionalidade. O que isso significa na prática? Ótima observação, Sara. Uma limitação histórica era que Air mais Canada não resultava automaticamente em Air Canada. O trabalho apresentou métodos para identificar e aprender representações de frases inteiras, não apenas palavras isoladas. Isso foi revolucionário porque expressões idiomáticas e nomes compostos finalmente podiam ser compreendidos como unidades semânticas únicas. E qual foi o impacto prático disso tudo? Como isso chegou até nós hoje? Sara, este trabalho foi literalmente a fundação de tudo que veio depois. Sem essas representações vetoriais, não teríamos os transformadores, não teríamos BERT GPT, nem ChatGPT. Cada vez que você usa o Google Tradutor, faz uma busca semântica ou conversa com uma IA, você está usando descendentes diretos dessa tecnologia. É impressionante pensar que algo tão técnico teve um impacto tão amplo na sociedade. Mas me diga, Alex, quais foram as melhorias específicas que este trabalho trouxe em relação aos métodos anteriores? Várias melhorias cruciais, Sara. Primeiro, a subamostragem de palavras frequentes, palavras como zu, de para apareciam tanto que atrapalhavam o aprendizado. O trabalho mostrou como reduzir sua influência, acelerando drasticamente o treinamento. Segundo, a alternativa ao SOSPAMEX hierárquico através da amostragem negativa tornou possível treinar em vocabulários de milhões de palavras. E os resultados foram imediatos? Absolutamente. O trabalho demonstrou que era possível capturar relações semânticas complexas. O famoso exemplo rei, homem, mulher, rainha funcionava matematicamente nos vetores.
Isso significava que a máquina havia aprendido conceitos abstratos como gênero, hierarquia e relacionamentos conceituais de forma completamente não supervisionada. Isso é quase mágico. A máquina descobriu padrões na linguagem que nem sempre conseguimos explicar conscientemente. Exato, Sarah. E o mais impressionante é que isso escalava. O trabalho mostrou que era possível aprender representações de qualidade para milhões de frases, não apenas palavras. Isso abriu caminho para sistemas que compreendem linguagem em uma escala nunca vista antes. Alex, olhando para hoje, em 2024, como você avalia o legado deste trabalho? Sarah, é impossível exagerar a importância. Cada modelo de linguagem moderno, desde assistentes virtuais até sistemas de recomendação, passando por ferramentas de tradução e análise de sentimentos, tem suas raízes nessa abordagem. As representações vetoriais se tornaram a linguagem universal das máquinas para compreender texto. E o que mais me impressiona é como algo tão técnico se tornou invisível para nós, usuários finais. Usamos essas tecnologias todos os dias sem nem perceber. Perfeitamente colocado, Sarah. E isso é a marca de uma verdadeira revolução tecnológica, quando ela se torna tão fundamental que desaparece na infraestrutura. Hoje, quando você digita no seu celular e ele autocompleta suas frases, quando você faz uma pergunta para uma IA e ela entende o contexto, você está experimentando os frutos diretos desta pesquisa de 2013. Alex, para fechar, qual seria a sua mensagem para quem está começando a estudar inteligência artificial hoje? Sarah, este trabalho nos ensina que às vezes as maiores revoluções vêm de ideias elegantemente simples. A ideia de representar palavras como vetores em um espaço matemático não é complicada de entender, mas suas implicações transformaram completamente como as máquinas processam linguagem humana. É um lembrete de que na ciência a simplicidade e a elegância frequentemente levam aos maiores avanços. Que reflexão linda para encerrar. Obrigada, Alex, por nos ajudar a entender como um artigo científico de 2013 continua moldando nossa interação diária com a tecnologia. É fascinante perceber que estamos vivendo as consequências de descobertas que aconteceram há pouco mais de uma década. O prazer foi todo meu, Sarah. E para nossos ouvintes, da próxima vez que vocês usarem qualquer tecnologia de linguagem, lembrem-se de que estão testemunhando o legado de uma das mais elegantes revoluções silenciosas da história da computação.